Olá, caros alunos. Na nossa aula de hoje, nós iremos abordar a chave de partida estrela-triângulo. Bom, a chave de partida estrela-triângulo, ela visa contornar os problemas de pico de corrente provocado pela chave de partida direta, né? Então, para motores com potências maiores do que 10 CVs, é aconselhável utilizar algum método de partida que elimine os picos de corrente. Nós vimos lá na chave de partida direta que até 7,5 CV ou até 10 CVs ela pode ser utilizada com um motor a vazio. Entretanto, naturalmente o motor ele ainda continua com um pico de corrente. E esse pico de corrente na chave de partida triângulo ele pode ser reduzido. Nós veremos que como consequência isso provoca uma diminuição no torque no motor, mas a gente consegue contornar também esse problema partindo desse motor a vazio. Então aqui nós temos um gráfico do tempo versus a corrente do motor. Então percebe-se que na partida, durante os instantes iniciais, enquanto o motor ainda está criando o campo magnético, existe um consumo maior de corrente, que pode chegar aí até 7, 8 vezes, dependendo do motor, a sua corrente nominal. E é aqui que nós atuamos com a nossa chave de partida estrela-triângulo. Bom, ela tem um objetivo da redução da tensão aplicada das bobinas do motor e, consequentemente, acaba reduzindo também a corrente de consumo do motor. Esse tipo de chave proporciona uma redução de corrente de partida de aproximadamente 33% do seu valor, em comparação à chave de partida direta, ou seja, vai consumir apenas 33% da corrente durante a partida do motor, em comparação à chave de partida direta. Então, no instante em que o motor atinge aproximadamente 90% da sua rotação nominal, é feita a comutação, passando de estrela para triângulo. Assim, as bobinas passam a receber a tensão nominal do motor. Então, como o próprio nome já diz, a gente parte ela em estrela, em Y, e depois de alguns instantes, que é contado esse tempo com um relé temporizador, ele faz a comutação para triângulo. E essa comutação ela acontece quando o motor tiver atingido aproximadamente 90% da sua rotação nominal. Aplicações: serras de fita circular, ventiladores, furadeiras industriais, esmeris, etc. Pode-se utilizar em motores acima de 7,5 CV, a vazio, ou seja, sem carga, com carga mínima ou com baixo conjugado de partida, ou seja, aquele tipo de partida que você tem pouca exigência de torque na partida. Também pode ser utilizado para esses fins. Então, qual é a estratégia da chave de partida estrela-triângulo? Primeiramente, revisando o que é uma associação, um arranjo em estrela e um arranjo em triângulo, Isso está associado com a conexão das bobinas. Então, o motor de 6 pontas, ele possui internamente 3 bobinas, Então, cada bobina te possibilita utilizar as suas 2 pontas de conexão, ok? E eu posso utilizar essas 6 pontas, associá-las de tal maneira que eu ligo elas ou em estrela, por exemplo aqui, eu estou conectando a minha bobina, meu terminal 4, 5 e 6 das minhas bobinas e energizo as minhas fases no 1, no 2 e no 3, ou também eu posso fazer outro tipo de ligação, eu ligo o terminal 1 da minha bobina com o terminal 6 da minha última bobina, que é a minha terceira bobina, o terminal 4 da minha primeira bobina com o terminal 2 da minha segunda bobina e o terminal 5 da minha segunda bobina com o terminal 3 da terceira bobina. Dessa maneira eu estaria fazendo o fechamento dessas bobinas em triângulo, tá ok? Então a estratégia da chave de partida estrela-triângulo é eu aplicar uma tensão menor
do que a tensão nominal do motor em estrela. Então, por exemplo, se esse motor aqui ele suportaria por bobina, por exemplo, 380 volts, eu aplico uma tensão de 220 volts, por exemplo, em cima de uma bobina, para que no instante inicial ele tenha também uma exigência de corrente menor, né? Aí depois de alguns instantes eu comuto esse arranjo aqui para delta, para triângulo, e assim ele vai receber a tensão nominal do motor. Então isso, novamente falando, ele contorna um problema natural que os motores têm, né, de consumo excessivo de corrente na partida. Então vamos observar essa placa de motor aqui ao lado, né? Verifiquemos que essa placa de motor ela permite a ligação tanto em 380 volts como em 660 volts. Então, se você tem uma rede elétrica que tem uma tensão entre fases de 380 volts, você pode ligar esse motor. E se sua rede elétrica tem uma tensão entre fases em 660 volts, também poderia ligar esse motor. Ok? Aqui embaixo nós temos quais seriam as configurações de ligação das bobinas, tanto para 380 volts quanto para 660 volts. Aqui ele mostra, né, quais os cabos que nós teríamos que jampear para poder fazer a ligação aqui em 380 volts e 660 volts. Então esse é um tipo de motor, por exemplo, que ele nos permitiria fazer uma chave de partida triângulo. É claro que a gente tem que observar qual é a tensão da nossa rede elétrica local, né? Então verifiquemos essa observação aqui ao lado. No caso de uma ligação estrela-triângulo, é aplicado 380 volts na configuração estrela, que é uma tensão menor do que 660 volts, que é o que o motor suporta em estrela. Então tu aplica 380 volts numa situação que o motor suportaria até 660 volts. Então, com essa redução de tensão, a gente também vai ter redução de corrente. Então, isso ocorre durante os segundos iniciais. Então, uma chave de partida triângulo é em torno aí de 10 segundos, que a gente tem como padrão. Logo, ao se aplicar uma tensão menor nas bobinas, a consequência é uma diminuição no consumo de corrente e também no torque. Então, este é um ponto negativo, né, da chave de partida triângulo, que ela tem essa redução de torque. Entretanto, a gente tem a redução de corrente. E o projetista, quem vai fazer o dimensionamento, vai ter que observar se naquela situação a gente pode ter essa redução de torque, né? Geralmente, quando esse motor parte a vazio, isso não é um problema. A gente parte o motor a vazio, então a vazio praticamente não tem torque nenhum. E aí nós podemos utilizar a chave de partida triângulo. Então, a tensão de alimentação deve corresponder à tensão de ligação em triângulo do motor. Então, observe que depois de alguns segundos o motor vai ficar ligado de maneira permanente na tensão da rede elétrica, né? Então, o motor que tu vai escolher para a chave de partida triângulo, lá na configuração triângulo dele, ele tem que ser a mesma tensão da tua rede elétrica. Então, por exemplo, aqui para o nosso caso, nós temos uma tensão trifásica de 380 volts na nossa região. Então esse motor ele deve permitir lá na sua placa que a ligação em triângulo dele seja 380, porque depois de passados segundos da partida ele vai se manter fechado em triângulo e tem que ser aplicada a tensão da rede elétrica, né? Então a nossa tensão da rede elétrica ela não muda, ela é sempre 380 volts. O que tu faz? Tu só muda o arranjo das bobinas no instante inicial para que esse 380 seja aplicado numa configuração que permitiria uma tensão maior das bobinas. Então tu aplica uma tensão menor do que a tensão natural das bobinas naquele arranjo e consequentemente tens uma corrente menor. Assim como na partida direta, os motores devem partir sem carga, a vazio, porque na ligação estrela ocorre também uma redução no torque de partida, como já foi mencionado, que ele é proporcional à redução da corrente do motor. Vantagens. Então esse método de partida estrela-triângulo ele tem um baixo custo em relação à chave de partida compensadora, que nós vamos ver numa próxima aula. A chave de partida compensadora ela utiliza um autotransformador e ele tem um custo mais elevado com relação à configuração estrela-triângulo.
Ele exige um pequeno espaço de ocupação dos componentes. A gente vai verificar que ele precisa só das 3 contatoras, basicamente, né? Não exige nenhum dispositivo eletrônico. É uma chave de partida mais interessante desse ponto de vista também. Ele não possui um limite máximo de manobras. A gente vai verificar, por exemplo, que na chave de partida compensadora existe o limite máximo de manobras, né, durante um tempo para te fazer, né? Desvantagens. O motor tem que atingir 90% da rotação nominal, caso contrário o pico de corrente na partida pode ser quase o mesmo na partida direta. O motor tem que ter ao menos 6 terminais de conexão, tem que ser um motor de 6 pontas. O valor da tensão da rede deve coincidir com o valor da tensão da ligação em triângulo do motor, como já foi comentado, e deve acionar o motor com baixa carga, né, ou praticamente a vazio. Também é uma outra característica da chave de partida esteira triângulo. Aqui nós verificamos um circuito de força e o circuito de comando de uma chave de partida esteira triângulo. Então verificamos aqui que nós temos as 3 contatoras, né? A K1, a K2 e a K3. Aqui nós temos o disjuntor motor e aqui embaixo nós temos um motor de 6 pontas. Então qual é a lógica aqui, né? Num primeiro momento, quem tem que fechar é o contator K3. O contator K3 ele está aqui para fazer o centro da minha ligação em estrela, certo? Quando fecha meu contator K3, ele vai unir o 4 e o 5 e o 6. Vai unir essas pontas aqui, né? Lembrando, né? Em estrela eu tenho essa união central aqui, que é do 4, o 5 e o 6. Então no primeiro momento fecha a contatura K3 e ela permite que já seja também fechada a contatura K1. Então fecha K3 para fazer o centro da minha estrela, depois fecha K1. Com isso, o meu motor ele já está configurado em estrela e é energizado e meu motor está partindo em estrela. Após alguns instantes, essa minha contatura K3 ela abre e fecha a minha contatura K2. E aí com a contatura K1 e a contatura K2 eu consigo fazer o arranjo dele em triângulo. Perceba que quando fecha K1 e fecha K2, olha só, eu energizo uma fase aqui, por exemplo, no 1, e essa fase também é a mesma que aparece aqui no 6. Né? Então eu estou ligando o meu terminal 6, vamos seguir aqui o cabo, ó, ele está ligado junto com o 1. Eu estou ligando o meu 4, o meu terminal 4, junto com o, voltando aqui, com o 2. Eu estou ligando o meu 5 junto com o 3, que é a ligação em triângulo. Voltando aqui para mostrar para vocês. Ó, veja só. Então essa ligação aqui, ó. Opa. Acabei apertando para voltar demais aqui. Essa ligação aqui, quem faz é a minha contatora K1 e K2 ao mesmo tempo acionadas. Tá ok? Então, voltando lá no circuito, vamos falar um pouquinho sobre agora o circuito de comando. Então, o circuito de comando, ele vai aparecer evidentemente lá os contatos auxiliares de K1, K2 e K3. Né? Como novidade, nós temos aqui um dispositivo que conta tempo, que é o relé temporizador. Certo? Então perceba aqui, ó, nós temos um dispositivo de proteção, que é um fusível. Depois nós temos aqui um disjuntor, um contato do disjuntor motor de K1. Na sequência nós temos aqui um botão de emergência, poderia ser uma manopla, né, de painel. E aqui embaixo nós já temos a lógica, né? Então nós temos a nossa chave de ligar. Então no instante que nós pressionamos para ligar, quem que é energizado aqui, né? Então a energia elétrica ela vem, ela passa por um contato normalmente fechado de K2 e
chega, passa por um contato normalmente fechado também do relé de tempo e energiza a bobina de K3 e também começa a contar um tempo. Por que contar um tempo? Porque está energizando a bobina desse relé, que é um relé com retardo na energização. Então aqui está a minha bobina do relé e aqui está o contato que depois de um tempo vai abrir desse relé, né? Então, no instante inicial, eu já energizo a bobina de K3 e esse meu relé também está energizado. Quando eu energizo a minha bobina de K3, o que acontece? Eu fecho o que estava aberto de contato auxiliar, que é NA, de K3, vai fechar, né? Então fecha o K3 aqui, esse contato aqui fecha, abre este contato aqui para não permitir que K2 fique energizado em momento algum nesse primeiro instante. Quando fechou o K3, o que acontece? Ele energiza a bobina de K1, ele permite que seja energizada a bobina de K1 e o que acontece? Comuta agora o contator K1. Então fechou o K3, fecha esse contato auxiliar, energiza a bobina de K1, fecha o contator K1. Quando fecha o contator K1, fecha também seu contato de selo e K1 fica energizado. Fica energizado o K1 e fica energizado o K3. E o tempo está contando ainda, né? Depois de alguns segundos, vamos colocar de 10 segundos, o que acontece? Esse relé de tempo aqui manda esse contato que estava fechado, normalmente fechado dele, abrir. Quando abre esse contato aqui, ele corta a alimentação de K3. Cortando a alimentação de K3, ele abre. Esse contato que estava aberto de K3, ele volta a fechar, certo? O contato de K1 que estava aberto, ele volta, ele fecha. Aliás, ele já estava fechado, né? Quando fechou o K1 também, o contator K1 tinha fechado esse contato também. Ou seja, esse aqui já estava fechado. A diferença é que agora o K3 ele abre. Quando o K3 abre, esse contato normalmente fechado, ele permanece fechado e energiza a bobina de K2. Quando energiza a bobina de K2, fecha o meu contator K2 e agora meu motor está partindo em triângulo. Ok? Depois a gente vai ver isso também lá no CAD Simo para entender essa lógica aqui, tá? Então voltando, só para a gente fazer uma revisão aqui. Pressiono meu botão de liga, energizo uma bobina de K3 e energizo a bobina do meu relé de tempo. Ele inicia a contagem do tempo e energiza K3. Energizando K3, a bobina de K3 fecha a bobina K3 e faz o centro da estrela. Também fechando K3, fecha esse contato auxiliar de K3 aqui e abre esse contato auxiliar de K3 aqui que fica em série com a bobina de K2. Com isso ele não permite que quando fechar K1, ele ligue também K2, né? Então ele permite que K2 fique desenergizado. Então fechou K3, energizou K3, fecha esse contato auxiliar, permite energizar a bobina de K1, aí fecha K1 aqui, fecha o contato auxiliar de K1 aqui, bate K1 e ele partiu em estrela. Depois de alguns instantes, esse meu relé de tempo aqui abre esse contato auxiliar, corta a bobina de K3, o K3 ele abre, né? E volta aqui, esse contato de K3 que estava aberto, ele volta a fechar e com isso eu vou energizar minha bobina de K2 e meu motor vai estar agora funcionando em triângulo, tá ok? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, tentar abrir o CAD Simo para mostrar para vocês essa lógica. Então esse circuito aqui, ele é idêntico àquele que nós acabamos de falar, ok? Então vamos dar um play. Então no instante inicial, veja que a rede elétrica está chegando aqui já na bobina K1 e na bobina K2, só que elas estão abertas, né? E também a rede elétrica ela chega aqui em cima todos esses contatos auxiliares e botões. Verifique o que vai acontecer quando apertar a minha chave de liga, a minha rede elétrica ela vai chegar na bobina de K3. Então eu vou pressionar aqui, ó, para ligar. Ó, verifique o que aconteceu. Eu energizei K3, estou contando um tempo aqui, energizou K1, o K3 está fechado e o K1 está fechado também. E o K2 está aberto.
Depois de um tempo, o que acontece? Vai abrir o K3 e vai fechar o K2. Verifica aqui, ó, que depois de um tempo, o K3 ele fecha, esse contato que ele é normalmente fechado ele fecha, e com isso eu vou energizar o K2, que aconteceu agora. Ó, perceba o que aconteceu aqui, ó, ele fechou esses dois contatos aqui, energizou o K2, o K1 continua também sendo energizado por esse contato de selo, né? Então eu tenho K1 e K2 fechados e meu motor agora está ligado em triângulo. Tem uma situação aqui no CAD-Simo, eu não sei se é uma configuração desse motor, que ele fica apagado aqui, tá? Mas ele está ligado em triângulo, ele só não está mais simbolizando que está ativo, tá? Mas as contatores estão fechadas, tá ok? Eu vou apertar aqui para desligar. Ó, quando eu desligo aqui, ele desenergiza todas as bobinas e ele volta para o seu estado inicial. Vou fazer mais uma vez. Ó, segura aqui. Ó, energizei a bobina de K3. K3 possibilitou energizar a bobina de K1, né, enquanto conta um tempo. Depois que está contando esse tempo aqui embaixo, perceba que ele vai abrir esse contato aqui e vai cortar a alimentação de K3. Quando cortar a alimentação de K3, ele fecha esse contato aqui. Um atrasozinho aqui no software. Ó, ele abriu esse contato, corta K3, fecha esse contato normalmente fechado de K3, energiza K2 e fechou K2 aqui. Ok? Então essa aqui é a lógica de funcionamento da chave de partida estrela triângulo. Voltando para os nossos slides, a nossa apresentação. Agora que a gente já falou sobre a lógica de funcionamento dos relés, né? A gente vai falar sobre dimensionamento. Tem esse vídeo também que fica como referência para vocês assistirem. O dimensionamento, o cálculo é semelhante, o método que nós utilizávamos lá na chave de partida direta, só tem algumas diferenças no que diz respeito às correntes das contatoras. Então, para a contatora K1 e a contatora K2, a gente considera, para cálculo, né, dessas correntes, a corrente nominal do motor vezes o fator de serviço do motor, até aqui, era igual à chave de partida direta. Só que nós vamos multiplicar por esse coeficiente de 0,577, que é um coeficiente que vem lá da razão entre estrela e triângulo, da chave de partida. Tá ok? Então isso para a contatora K1 e K2. Para a contatora K3, a gente vai multiplicar por 0,33. E para o relé térmico, nós utilizamos o mesmo pensamento do K1 e do K2, né? Porque lembrando que o relé térmico ele vai manter o teu motor, ele que vai ficar monitorando o teu motor em regime permanente, quando o motor já estiver em operação, né? Então a corrente elétrica, quando estiver em operação em regime permanente, vai ficar passando aqui por K1 e por K2, certo? Então meu relé térmico ele tem que também ser dimensionado baseado do meu K1 e no meu K2. Então verifiquem aqui que para o fusível nós utilizamos o mesmo método, né? Aqueles critérios de dimensionamento fusível. Tipicamente nós utilizamos 10 segundos como tempo de comutação e a corrente de pico na partida ela fica reduzida aí a 33%. Perceba que lá no cálculo do fusível nós temos o IPIN vezes o IN, agora a gente está multiplicando por 0,33. É justamente isso que nos garante que nós teremos 33% da corrente nominal do motor da partida. Uma boa redução, né? Então aqui nós vamos fazer agora um exemplo de dimensionamento. Vamos pegar um caso aqui de um motor de 3,5 kW e 5 CVs. Até que seria um motor que nós poderíamos fazer chave de partida direta, por questões de potência, mas a gente vai usar a estrela triângulo. Então perceba que esse motor aqui, para ligação em triângulo, ele suportaria 220 volts, e ligação em estrela, ele suportaria 380 volts. E aqui eu pergunto, né? Pergunto assim, em termos de reflexão, esse motor, essa placa de motor, a gente conseguiria utilizar na nossa região, que tem essas configurações 220/380, utilizar esse motor para a chave de partida estrela triângulo? A resposta é não, né, pessoal? Por quê?
perceba que em regime, quando ele vai ficar em triângulo, ele permite que seja aplicado só 220 volts. Só que na nossa rede, em triângulo, a gente vai estar aplicando 380 volts. Então a gente até consegue utilizar esse motor numa chave de partida direta, mas numa chave de partida triângulo, ele teria que ser 380, por exemplo, barra 660 volts. Aí nós conseguiríamos utilizar uma chave de partida triângulo para a nossa região. Tá? Isso é muito importante. Nem todos tem que verificar a placa do motor para ver se ela é compatível com a chave de partida triângulo, né? Tendo em vista o nível de tensão da nossa rede elétrica local. Então perceba que para esse motor aqui, a associação seria baseada aqui na placa, né? Então nós temos aqui o terminal 1 e o 6, o 2 e o 4, o 3 e o 5. E 380, o 6, o 4 e o 5 interligados, tá? Então isso aqui, essa informação é a nossa base para a gente fazer a ligação lá nas contatoras, tá? Alguns motores, principalmente os da WEG, eles chamam esses cabos de U1, U2, V1, V2, W1, W2, tá? Então aqui a gente consegue verificar já uma ligação em estrela, uma ligação em triângulo com essa nomenclatura, né? O W2, o W1, o V2, o V1. E aqui embaixo nós temos uma foto também das interligações de estrela e das interligações em triângulo, tá? Então lembrando que esse motor a gente utilizaria numa região que ela é 127 em tensão entre fase neutro e 220 tensão entre fases. Por quê? Porque em triângulo ele vai ficar ligado em 220 volts, que é a tensão entre fases para essa região, né? Que utiliza esse tipo de motor. Tá, ok? Então vamos pegar aqui os dados do motor, ele é 5CV, a tensão é 220/380, corrente 13,8/799 A, o IPIN 8,3 e o fator de serviço 0,15 e o tempo de partida 10 segundos. Iniciamos então o dimensionamento das nossas contatoras. Então verifica que a corrente nominal IN utilizada no cálculo é aquela para ligação em triângulo, pois ele vai ficar ligado dessa maneira em regime permanente. Então todas as continhas que nós vamos utilizar aqui, todas as correntes, é a corrente para ligação em triângulo. Olha só, essa corrente aqui, ó. Perfeito? Essa corrente aqui, 13,8 amperes. É essa corrente que ela vai entrar no cálculo, não é da estrela, é a do triângulo. Então, para a contatora K3, primeiramente a gente vai fazer o IN vezes o fator de serviço vezes 0,33, o IN 13,8 vezes o fator de serviço para aquele motor 1,15 vezes 0,33, que nós temos 1,53 amperes. Essa é a corrente elétrica da nossa contatora K3. Para a contatora K1 e K2, a gente faz o mesmo cálculo, só que multiplica por 0,57. Então, nós temos o 13,8 vezes 1,15 vezes 0,57 e com resposta deu 9,04 amperes, ok? Para a contatora K1 e para a contatora K2. E já o ajuste de relé térmico ele tem que respeitar a nossa corrente de K1 e de K2. Então é o mesmo valor, né? É 9,04 amperes. Então uma vez encontrado as correntes de K1, K2 e K3, agora a gente vai para o dimensionamento do fusível. Então, relembrando aqui, a diferença entre a chave de partida direta e esse triângulo, para esse tipo de cálculo, é que nós multiplicamos por 0,33. Então nós temos a nossa IN vezes o IPIN, né, que é o 13,8 vezes o 8,3, que é o IPIN, só que agora a gente multiplica por 0,33. Fazendo esse cálculo, a gente vai chegar numa corrente de partida de 37,8 amperes. Então verifica o peso que dá multiplicar por 0,33, né? Nós chegamos a uma corrente mais baixa, aqui de 37,8 amperes, com um tempo de partida de 10 segundos. Jogando essas duas informações no nosso gráfico do fusível, joga aqui o 37,8, que é 10, 20, 37,8, mais ou menos aqui, e o nosso 10 segundos, nós chegamos aqui nos fusíveis de 16 amperes, tá ok? E aí, utilizando ainda os critérios de dimensionamento de fusível, a gente tem que fazer aquele check-up, né? Se a corrente de fusível, aliás, a corrente do motor
multiplicada por 1,2, ela está abaixo ainda da corrente do fusível. Como a princípio a gente escolheu o fusível de 16 amperes lá no gráfico, 16 amperes ele é maior do que 1,2 vezes a corrente nominal do motor, que daria 10,84 amperes. Então tá ok. Isso aqui a gente tem que dar uma olhada depois, né? Que a gente escolher, nós temos que escolher o nosso contator com uma corrente maior ou igual a 16 amperes. A gente vai verificar isso também nas tabelas. E também o nosso relé térmico ele tem que suportar pelo menos aí a corrente de 16 amperes. A WEG disponibiliza um catálogo, um guia rápido para a seleção de partidas, né? Então, o guia de seleção de partidas de motor da WEG para modelos de motor de 4 polos da série W22 é possível que nós utilizamos esse manual. Esse manual é interessante porque ele não tem só a chave de partida estrela triângulo, mas ele tem a chave de partida direta e a chave de partida compensadora. Nós já abordamos sobre esse manual. Ele é aquele manual que ele também pode ser utilizado lá no chão de fábrica, quando você não tem tempo, não pode fazer um cálculo naquele momento, você pode fazer a consulta no manual que já vai te indicar qual seria o valor de K1, qual seria o valor de K2, qual seria o valor de K3, qual seria, por exemplo, o relé térmico. Ok? Então vale a pena dar uma olhadinha lá nesse catálogo da WEG. Como exercício, vocês deverão realizar o dimensionamento de uma chave de partida direta, uma chave de partida estrela triângulo, né? Já com esses dados, o motor que ele é 380 volts barra 660 volts, 60 Hz, botar o tempo de partida de 13 segundos, um pouquinho maior, né? Uma corrente nominal do motor de 134,44 amperes. Então perceba que essa corrente que já foi informada pelo problema seria a corrente lá para triângulo, né? Essa corrente que vocês vão utilizar nos cálculos. E um IPIN de 8,2 amperes para esse motor de 100 CV. Esse considerar motor fechado em triângulo, não, isso aqui não, esquece essa consideração aqui. O motor ele é estrela triângulo. Então essa corrente aqui é a corrente para triângulo, tá? Depois de fazer o dimensionamento, vocês devem fazer a simulação lá no CAD Simu. É importante também utilizar o CAD Simu para vocês entenderem bem essa lógica da chave de partida estrela triângulo, fazer a montagem ali. E utilizando o guia de seleção de partidas da WEG, indicar qual seria os dispositivos nas seguintes composições. A primeira composição é a que mais a gente está acostumado, né? Usar os fusíveis, os contatores e o relé térmico de sobrecarga. Depois disso, dá uma verificada também quais seriam os dispositivos caso a gente não quisesse utilizar os fusíveis. Nós quisermos utilizar, por exemplo, um disjuntor motor. Então, qual seria o modelo do disjuntor motor, dos contatores e do relé térmico de sobrecarga também, tá? Então, esse aqui seria o disjuntor motor magnético, aquele disjuntor que ele não elimina digamos, o relé térmico, né? Então, eu quero que vocês dêem uma olhadinha lá no manual da WEG, nesse guia rápido de seleção. Após fazer todas as continhas, quais seriam os modelos dos dispositivos que nós utilizaríamos na prática para fazer essa montagem. Tá ok, pessoal? Então, aqui estão as nossas referências. Bom, essa aula teve como objetivo demonstrar para vocês, né, a chave de partida estrela triângulo, que é uma chave de partida que ela tem como consequência ali a redução de corrente de partida do motor. É uma chave de partida utilizada para motores, pode ser utilizada para motores acima de 10 CVs, que era uma limitação lá da chave de partida direta, né? Então a gente consegue partir motores maiores, como por exemplo esse exercício que é um motor de 100 CV. Entretanto, esse motor ele deve estar a vazio e a comutação ela tem que acontecer quando já tem 90% da rotação nominal do motor. Esse 90% da rotação nominal do motor tem duas formas de descobrir isso, né? Uma forma é uma forma direta, medindo lá com um tacômetro a rotação do motor. Então, quando ele chegar perto da rotação nominal de trabalho dele, 90%, a gente faz a comutação. Então, a gente tem que
cronometrar isso, né? Ver quanto tempo que demoraria para chegar naqueles RPMs, sei lá, 3.500 RPMs, por exemplo, e daí naquele momento fazer a comutação de estrela para triângulo, e uma outra fazer uma análise indireta pelo consumo de corrente, né? Dá para fazer digamos, uma primeira simulação e analisar o comportamento de corrente, isso com instrumentos específicos, né, que verificariam o pico de corrente ali do motor, depois de alguns instantes também fazer a comutação de estrela para triângulo. E também ter o bom senso daquele sistema estar a vazio, né? Também eu não vou colocar carga naquele primeiro instante, porque se eu colocar carga, ele vai estar consumindo uma corrente maior, e aí eu posso também ter um pico de corrente. E, em geral, como já foi comentado, nós utilizamos aí em torno de 10 segundos para fazer a comutação de estrela para triângulo. Tá ok, pessoal? Então a nossa aula ela finaliza agora. Fica o exercício para vocês fazerem, né? E no nosso próximo encontro a gente vai fazer uma aula prática da chave de partida estrela triângulo. Ok? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.